Êxodo capítulo 25, do versículo 10 ao 22. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, uma coroa ou uma moldura, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porá nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. Colocarás as varas nas argolas e aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Esse propiciatório é a tampa da arca. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma de frente da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém? Curva a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Eu gostaria que agora você falasse com Deus. Pensa que Deus possa me usar para que Ele fale contigo hoje, possa sair daqui com uma palavra de Deus para a sua vida. Pai, nós se rendemos diante da Tua face, sendo grato por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Nós dizemos obrigado, Senhor, e pedimos que agora o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que possamos receber do Senhor uma palavra que nos fortaleça, que edifique a nossa fé, que produza vida sobre nós, Senhor. Toca, Senhor, cada vida aqui com o poder das Escrituras, que os céus estejam abertos sobre nós, Senhor, e que o poder da Tua palavra flua nesse lugar, tocando cada vida, que os Teus anjos cerquem esse ambiente, Senhor, desfazendo, cancelando toda ação maligna, toda a perturbação do inferno, toda a seta de dor, de angústia, de tristeza, de orgulho, toda ação maligna seja banida desse lugar. Papai, eu peço que os Teus anjos ministrem cada vida, segundo a Tua palavra proferida aqui. Move-se sobre nós. Peço que o Senhor também me dê graça para transmitir a Tua palavra, com graça e sabedoria. Oro para que minhas debilidades e fraquezas, Senhor, não impeçam que o Senhor fale conosco nessa noite, segundo a nossa necessidade, nos dando uma palavra, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Tome os seus assentos, por favor. A Bíblia traz a expressão em côvados. E aqui, quando côvado era uma medida de 45 centímetros, fala da arca. A arca era o centro de tudo em Israel. A arca era o lugar onde a presença de Deus se manifestava. O sumo sacerdote adentrava uma única vez ao ano. A arca era o sonho de qualquer sacerdote, de qualquer homem de Deus que estava lá, servindo no templo, buscando uma oportunidade de um dia, talvez, se ele fosse escolhido e ele se tornasse o sumo sacerdote, ele entraria na presença de Deus, aonde estava a arca. A arca era como essa mesa aqui, um objeto de madeira de 1,10 m de comprimento, por 67 centímetros de altura, talvez um pouco menos que essa mesinha, mas bem semelhante a isso aqui.
67 centímetros de largura também. Então era um caixote, sem tampa, revestido de ouro por dentro e por fora. E a tampa era chamada de propiciatório. Era uma tampa feita de ouro puro, onde havia 2 querubins colocados sobre ela, um numa extremidade e o outro na outra extremidade, aonde eles abriam as suas asas e cobriam o propiciatório. E aqui no meio era onde Deus vinha falar com o povo. Deus vinha falar com o sumo sacerdote. Era onde Deus falou: olha, era onde eu me manifestarei. É o último versículo que está aqui, ó. E ali eu virei a ti e falarei contigo em cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Deus estava falando ainda com Moisés. Ele falou: olha, tudo que eu falar para você a respeito dos filhos de Israel, eu vou me manifestar ali, em cima da arca, no meio dos 2 querubins, em cima do propiciatório, que era a tampa da arca. Então a arca era o centro de Israel. Estava lá no lugar mais importante, no Santo dos Santos, aonde só o sumo sacerdote adentrava uma vez por ano, no dia da expiação, aonde ele oferecia um sacrifício por si, para que ele não morresse na presença de Deus, e ia lá levar o sangue, para que o povo fosse aspergido e redimido também. Se o sacerdote morresse lá dentro, era porque Deus não aceitou o sacrifício e o pecado do povo não havia sido coberto. Mas se o sumo sacerdote saísse vivo do Santo do Santo, o povo vibrava e fazia festa. Por quê? Porque o pecado deles foi coberto pelo poder do sangue do cordeiro que havia sido derramado. Então o templo era o centro de tudo. O culto em Israel organizava todo o restante da vida do povo. Hoje nós organizamos a nossa vida e vamos nos cultos que dá para nós. Israel era o oposto. Deus é o centro de tudo. Eles pegavam Deus, os dias de culto, as suas festas, todo o calendário que Deus exigiu para eles, os dias que eles trabalhavam e não, e o que eles faziam, baseado naquilo que Deus tinha para eles, eles organizavam a sua vida. Se eles queriam viajar, eles não olhavam no seu trabalho, não olhavam qualquer outra coisa. Eles olhavam os cultos, as festas, aquilo que Deus tinha para eles. Então, baseado nisso, eles sabiam se eles poderiam viajar ou não. Deus abençoava tanto esse povo. E a arca era o centro do templo, era o auge. É onde todo sacerdote sonhava estar um dia, lá diante da arca, com o incenso na mão, na presença de Deus. Hoje nós temos o privilégio de entrarmos na presença de Deus, porque o véu que separava o lugar santíssimo foi rasgado. Todos podem adentrar na presença de Deus pelo sangue do cordeiro. Coloquei algumas medidas aqui. O comprimento de 1,10 m, 110 centímetros, 1,10 m. A altura 67 centímetros e a largura dela também 67 centímetros. Eu calculei o peso da arca. Ela deveria ser carregada nos ombros, não como Davi fez. Eu coloquei aqui 110 centímetros de comprimento, 67 de largura e 67 de altura. 3 peças de 110 centímetros por 67. Dá 22.110 centímetros quadrados, que é o fundo e as duas laterais. 22.110 centímetros quadrados. 2 peças de 67 por 67, que eram as peças que fechavam as pontas. Dá 8.978 centímetros quadrados. Tudo isso dá 31.088 centímetros quadrados por fora. Multipliquei por 2, vai dar 62.000 centímetros quadrados. Por quê? Porque era por dentro e por fora. Que conta é essa? Eu estou fazendo a conta de quanto de ouro foi necessário para cobrir a arca. Transformei em metros quadrados, deu 6,21 metros. E eu multipliquei por 3 milímetros, que é a capacidade que a ciência diz hoje. No tempo de Moisés, batendo com o martelinho, eles tinham condições de revestir a arca. A 3 milímetros deu 1.863 centímetros cúbicos. E
1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Vai dar 1,8 litros de ouro para revestir esses 6 metros de madeira, toda com 3 milímetros, dá 1,8 litros de ouro. 1,8 vezes 19,3, que é a densidade do ouro. Cada litro de ouro, ou 1000 centímetros cúbicos, 19,3 quilos, dá 34 quilos de ouro para revestir a arca. Mas eu coloquei aproximadamente 10 quilos de madeira. Com certeza era mais. 10 quilos seria uma madeira leve, mas era uma madeira dura, resistente, difícil de trabalhar. Então o peso do ouro e do revestimento da arca deu 44 quilos. Propiciatório, o que era o propiciatório? Era a tampa da arca que foi colocada sobre a arca. Essa não era revestida, essa era de ouro puro, tanto ela como os querubins que estavam ali. Eu coloquei a medida, que é a mesma medida da arca, 110 centímetros por 67. Eu fiz a conta a 2 centímetros de grossura, que é menos de 2 dedos, daria 14 litros de ouro esse objeto. Isso daria 270 quilos, só em ouro, só a tampa. Então eu fiz as contas como se essa tampa tivesse 1 centímetro apenas de grossura, menos que um dedo, muito fina, 7 litros, 37, isso vai dar 142 quilos, só a tampa. Peguei a imagem de uma águia para mim conseguir fazer a conta do querubim, que estava com as asas sobre o propiciatório. Uma águia de aproximadamente 1 metro, ela tem 2,5 kg. O corpo humano tem em média 1,10 kg. A densidade, poderíamos colocar por litro aqui para ficar mais fácil de entender, ou 1000 centímetros cúbicos. A densidade da águia, como tem os ossos oco, é menos, 710 gramas por 1 litro. Então uma águia com 2.500 gramas teria de massa 3,5 litros de corpo. Isso em ouro, aproximadamente 67 quilos. E os dois juntos dá 137 quilos. 44, que é o peso da arca revestida de ouro com a madeira, mais 142 quilos, que é o propiciatório, e mais 134, que é os 2 querubins. Só isso deu 320 quilos. Mas ainda havia as molduras por fora da arca, ainda havia um pote de ouro cheio de maná, havia a vara de Arão, havia as 2 pedras que Moisés levou lá e Deus entalhou com o seu dedo os 10 mandamentos. Eu calculei 365 quilos, só para ter uma noção, isso colocando tudo no mínimo, só para nós termos noção do que o sacerdote carregava no ombro. Parecia algo simples, mas era algo pesado. Tudo em ouro, o ouro pesa muito. Se for 365 quilos, que foi a minha conta, dá 91 quilos para cada sacerdote carregar, para cada levita. Era carregada em 4, nos ombros, com varas. Então era pesado, não era qualquer sacerdote que carregava. O pastor João mesmo falou, olha, eu já estava reprovado, não ia conseguir. Agora eu quero que você veja comigo em Hebreus capítulo 9, do 3 ao 5. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Aqui, esse texto, o escritor de Hebreus relata o que havia dentro da arca. Ele diz, olha, lá dentro da arca tinha 3 objetos. O primeiro deles era a tábua da lei, que foi as 2 tábuas que Moisés subiu o monte, e Deus escreveu com seu dedo os 10 mandamentos. Moisés desce do monte, chega lá, o povo tinha feito o bezerro de ouro e estava adorando. Moisés quebra aquelas tábuas de novo, ou quebra aquelas tábuas e destrói o bezerro de ouro e sobe o monte novamente com 2 tabuinhas embaixo do braço, para que Deus colocasse os mandamentos de novo. E essas tábuas foram colocadas dentro da arca. O que mais? Um pote de ouro cheio de maná. O maná era o alimento que caía do céu todos os dias, para que o povo de Israel se alimentasse.
Quando amanhecia, estava lá o maná, como que um orvalho sobre a terra. E todas as famílias saíam para fora das suas casas e coletavam o maná, a porção diária apenas. Se você pegasse mais do que você ia comer naquele dia, no outro dia estava podre, cheirando mal. A não ser na sexta para o sábado. Sexta-feira você colhia o dobro do maná. Você colhia para sexta e para sábado. Era a única exceção que não apodrecia. Então foi retirado um pote cheio de maná e colocado dentro da arca, para nós experimentar. Eu acho que quando nós chegarmos no céu, vai ter lá um potinho de maná, deve ser. E o outro objeto era a vara de Arão. O que é a vara de Arão? Por que essa vara? Porque um dia o povo de Israel confrontou Moisés, dizendo: olha, nós somos tudo homem de Deus e mulher de Deus. Por que tem que ser Arão? Por que tem que ser quem você quer para governar sobre nós e ser sacerdote? Nós somos tudo homens de Deus. Então Deus falou: olha, Moisés, pega um representante de cada tribo, que cada um traga o cajado, uma vara seca, e coloque diante da arca, na presença de Deus. E eles fizeram isso em um dia, e no outro dia eles voltaram. E Deus falou: vou mostrar quem eu escolhi para ser sacerdote. E no outro dia, quando eles chegam lá, pega aquelas 12 varas, uma representando cada tribo, e cada uma das varas escrito o nome. A vara seca de Arão tinha folhas, flores e fruto. E então o que provou, isso demonstrou que Deus havia escolhido Arão, para que Arão fosse o sacerdote, para que cuidasse do templo e prestasse o serviço a ele, a Deus. O que isso simboliza, essas três coisas para nós hoje? A lei, eu vejo ela como uma proteção. A lei significa proteção para nós. Quando nós estamos em obediência a Deus, nós estamos guardados de qualquer coisa. O inimigo não pode nos tocar, o pecado não pode nos tocar, o Satanás não pode fazer nada contra nós. Quando nós estamos em obediência à palavra, nós estamos completamente guardados. Nada vai acontecer a não ser que Deus autorize, porque a palavra de Deus nos guarda. Então a lei representava a proteção de Deus, representa a proteção de Deus sobre as nossas vidas, a autoridade. Quando estamos em obediência, nós podemos agir com convicção e coragem, porque estamos guardados pela palavra de Deus. Amém? Sim ou não? Vocês estão aqui? Glória a Deus. A vara de Arão significa a escolha, a eleição de Deus, o chamado de Deus para nós, porque foi através da vara de Arão que Deus disse: olha, é Arão que eu quero que seja o sacerdote. Então é a escolha de Deus, é a seleção, é o chamado que representado pela vara de Arão. E o maná representa a provisão, aquilo que Deus tinha para o seu povo, sustento, a bênção, o cuidado dele, a provisão. Se nós tivermos a arca de Deus, a presença de Deus sobre a nossa vida, se nós levarmos realmente a presença de Deus para a nossa casa, que é o objetivo que nós vamos estabelecer no início do próximo ano, agora em oração, que é trazer, restaurar a presença de Deus na nossa família, isso tudo vai estar vivo em nós. A eleição, o chamado vai florescer nas nossas vidas. As pessoas vão voltar a ter convicção de quem elas são em Deus. O sustento, a provisão de Deus vai estar dentro dos nossos lares, e a proteção de Deus vai estar lá, guardando as famílias, guardando os nossos filhos, cuidando da nossa casa. Esse é o propósito de Deus. Então, quando Davi guardou a arca, levou para a sua cidade, era isso que ele estava tentando colocar lá: a eleição de Israel, a eleição dele como rei, do povo como sacerdote, a provisão de Deus para dentro de Israel, o sustento, a proteção para esse povo. É isso que a arca de Deus representa. Com certeza muito mais do que isso, mas eu só peguei os objetos que o escritor de Hebreus colocou como estando dentro da arca, para nós entendermos aquilo que a arca vai fazer no nosso lar, na nossa casa. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 e 2. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000,
E levantou-se Davi e partiu, com todo o povo que tinha consigo, para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Então Davi juntou soldados, o exército, o povo. Em 1 Crônicas está um pouquinho mais detalhado, mas por causa de algumas expressões que usa aqui, eu estou lendo em 2 Samuel. Lá diz que Davi tomou conselho com os chefes do exército, reuniu o exército e disse: olha, vamos trazer a arca da aliança para cá. Saul reinou 40 anos aí e não se preocupou com a arca. Vamos trazer? Mas soldado responde de que jeito? Quem foi no exército? Só o Marquinhos? Estava a maior autoridade que você já viu diante de você. Como é que se responde a uma pergunta do general? Do comandante? Sim, não? Como se... Isso. Então Davi reuniu o exército. Davi era a maior autoridade, exemplo de guerreiro. E ele faz um convite: ei, vamos levar a arca para Jerusalém? O que o povo respondeu? Sim, Senhor! Falou: Pai de Deus. Não consultou o sacerdote, só mandou um convite para o sacerdote: vamos, porque eu estou levando a arca da aliança para a minha cidade. E assim foi. Então ele não consultou a Deus, ele não observou como fazia, ele pegou apenas os soldados, os homens fiéis a ele, e fez esse convite. Ninguém sabia como carregar a arca, e eles foram para trazer a arca. Saul já havia reinado os 40 anos e não se preocupou com isso, mas Davi colocou isso no seu coração. Mas antes disso acontecer, eu só quero voltar um pouquinho a uma família, a família de Eli. A família de Eli era o sacerdote, junto com seus filhos, no tempo em que a arca de Deus foi tirada de Israel. Eu quero falar aqui bem resumidamente o que aconteceu com essa família. Nós vamos falar da família de Obed-Edom, que recebeu a arca de Deus sobre a sua casa. Mas para nós entendermos melhor o que aconteceu na vida de Obed-Edom e na sua família, nós vamos ver o que aconteceu também na vida de alguém que perdeu a arca de Deus. Alguém que tinha a presença na sua casa, Patrícia. Alguém que tinha a presença de Deus no seu lar e perdeu a presença de Deus. Eli era o sacerdote, mas ele envelheceu e engordou comendo da comida que os seus filhos tomavam das pessoas e traziam para ele, antes de queimar a gordura. A gordura era de Deus, mas eles iam lá com o garfão, cortavam a parte da gordura e traziam para casa. E Eli não repreendia, porque comia, gostava. Eli perdeu a autoridade. Eles desprezaram a palavra de Deus. E o que aconteceu? A lei nos guarda, nos dá proteção. O que aconteceu com Eli? Eli morreu no dia em que foi tomado a arca de Deus pelos filisteus. Seus 2 filhos, que eram sacerdotes, que eram homens que haviam perdido o temor, que se prostituíam na porta do templo, eles foram para a guerra levando a arca, dizendo: vamos destruir os filisteus. Mas por eles desprezar a lei de Deus, a proteção saiu de sobre eles. Aqueles 2 sacerdotes morreram no mesmo dia, porque perdeu a proteção de Deus. Quando a arca, quando a presença de Deus sai da nossa casa, a proteção também vai embora. E assim foi na casa de Eli. E chega a notícia: olha, Eli, seus 2 filhos morreram e a presença de Deus foi levada pelos filisteus. Eli, balançando numa cadeira de balanço, caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu. E aí a sua nora, que estava grávida, dá à luz com essa notícia e coloca o nome do filho de Icabô. Foi-se a glória de Deus. Foi a primeira coisa que aconteceu. A segunda é a provisão, que é o maná. A provisão de Deus saiu do meio daquela família. Deus mandou um profeta dizendo: olha, Deus vai cortar o braço sacerdotal dessa família. Os teus descendentes que não morrerem, porque perderam a proteção de Deus, vão mendigar por um pedaço de pão. Não vão ter sustento, porque perderam a presença de Deus. E a terceira coisa, que é a eleição. Deus falou para eles: olha, Eli, eu vou rejeitar os teus descendentes. A sua família vai ser cortada, não serão mais sacerdotes.
Porque eles perderam a presença de Deus, perderam a provisão, perderam a eleição e perderam a proteção. Uma família que Deus honrou, descendentes de Arão, escolhido por Deus, mas chegou um momento, por eles desprezar a lei, perder a proteção, eles foram rejeitados como sacerdotes e perderam a provisão de Deus sobre eles. Olha que lamentável essa condição desses sacerdotes, porque perderam a presença de Deus, deixaram a arca de Deus ser levada. Então, se nós temos isso, nós temos que guardar. É só você olhar para a vida de alguém que já teve a presença de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. E se você for lá hoje e você olhar, você vai ver que não tem proteção sobre o seu lar, que a presença de Deus saiu de lá, que está faltando provisão para aquele lugar, e essa pessoa se perdeu no seu sacerdócio. Nós temos que cuidar isso na nossa vida. A arca de Deus é o bem mais precioso que nós temos. Nós precisamos, nós dependemos da presença de Deus. 2 Samuel 6, o versículo 3. Vamos lá. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Por que eles colocaram a arca em cima de um carro? Quem é que já carregou 90 quilos nas costas? Quem é que dá conta de levar 90 quilos nas costas? Está respondida essa pergunta. Por que colocaram aquela arca, aquela preciosidade em cima de um carro de boi? Por causa do peso da arca. Não era simples carregar. Por isso que eu li lá no início, quantos levitas, quantos sacerdotes, quantos homens capazes Davi chamou para transportar a arca para a sua cidade. Por causa do peso em seu ombro. Eu já trabalhei em serviço pesado, sacaria. Eu conseguia pegar 75 quilos, 3 saquinhos de 25 quilos do chão e colocar na cabeça. Mas eu nunca levantei 90 quilos a uma altura dessa. Então eu sei o que é 75 quilos. Hoje eu garanto 25. Brincadeira. Mas era pesado. Nós trabalhávamos em uma fábrica de adubo foliar, mexia com a parte química, foi de onde eu tirei os cálculos para fazer o peso da arca. Havia um produto que 50 litros deles pesava 92 quilos. A gente levantava, mas não era fácil. Então eu entendo como era colocar 91 quilos sobre os ombros. Era pesado. Alguns sacerdotes conseguiam, alguns levitas, outros não. Foi por isso que eles pegaram e passaram o peso para os animais. Os animais levam e nós aproveitamos da presença de Deus. Então, para nós termos a presença de Deus, nós vamos ter que carregar um peso. Nós vamos ter que trabalhar com comprometimento. Nós temos que levar as coisas de Deus com seriedade. Do jeito que muitas pessoas estão levando a sua vida cristã hoje, eles nunca vão ter a presença de Deus na sua casa e no seu lar. Porque não há seriedade naquilo que eles fazem. Não há responsabilidade com as coisas de Deus. Se nós olharmos tanto no meio sacerdotal como na vida dos cristãos em geral, as pessoas estão levando muito na brincadeira, sem responsabilidade diante de Deus. E para carregar a arca tinha que haver compromisso, responsabilidade, seriedade. Senão a arca não seria transportada. Era por isso que eles colocaram em cima de um carro de bois, para facilitar o serviço. Mas é nossa responsabilidade colocar ela sobre o ombro. Nós conduzir a presença de Deus no nosso lar, na nossa casa, pela oração, pelo jejum, pelo tempo com a palavra de Deus, com a responsabilidade em acertar a nossa vida. Ei, são poucas pessoas que têm coragem de passar por cima disso, de reconhecer os seus erros e de consertar a sua vida. É a responsabilidade de manter a arca sobre os seus ombros. Senão nós não mantemos a presença de Deus. Nós paramos no meio do caminho, como Davi fez, porque a arca não serviu de bênção, porque não foi levada da forma correta. Ela feriu. Agora eu quero prosseguir na leitura aqui no capítulo 6, do 4 ao 10. Levando-o da casa de Abinadab, eis que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô, e adiante da arca.
E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumento, de pau de faia, como também com harpas, com saltérios e com tamboris, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. E então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi o Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, à cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Davi estava tão empolgado, a Bíblia diz que eles iam dançando, pulando, festejando, se alegrando, porque estavam levando a arca de Deus para o lugar que Davi havia preparado para ela. Estavam lá felizes, cantando, emocionados. E quando vê, os bois tropeçam, e Uzá mete a mão na arca, e Deus o fulmina, o mata, explodiu com Uzá, abriu uma rotura nele, e ele morreu ali. Toda aquela alegria foi embora, e agora veio a tristeza, porque eles não fizeram da forma correta, e alguém morreu. A arca não era para ser levada em cima de carros de bois. A arca deve ser conduzida nos ombros, e eles estavam levando sobre os animais. Davi, da alegria, passa para a tristeza. Davi se frustrou com aquela condição, se sentiu responsável pela morte daquele moço. E o que Davi fez? Parou aquilo. A casa mais próxima era de Obed-edom. Leva a arca para lá. Deixou a arca na beira do caminho. Davi se frustrou a ponto que ele desistiu. Nós acabamos de ler. Ele desistiu, falou: não vou mais levar a arca de Deus para minha cidade. Eu não vou mais levar a presença de Deus para minha casa. Eu não vou mais fazer isso. Davi ficou com medo. Ele se entristeceu. A frustração bateu lá. E Davi desistiu disso. Cara, Davi era um homem excelente em tudo, mas nesse dia ele parou e desistiu. Não vou levar a arca de Deus para minha. Desistiu da presença de Deus. Olha o que é frustração. Frustração é um estado emocional que acompanha a interrupção de um comportamento. O que é frustração? É nós desistirmos de alguma coisa, que os resultados não foram como esperado. Davi estava tão alegre com aquilo, mas o resultado não foi o que ele esperava. Então ele desistiu, ele se frustrou com aquela situação e disse: eu não vou mais levar a arca de Deus para minha casa. Não vou conduzir a arca de Deus para a cidade onde eu moro. Eu vou parar por aqui. Davi se frustrou com isso. A frustração, ela acaba com tantas coisas nas vidas das pessoas. A frustração termina com carreiras. Pessoas que sonhavam com uma profissão, com uma formação, mas eles se frustraram porque algumas coisas não saíram como eles esperavam, e eles pararam e não deram mais continuidade. A frustração encerrou casamentos. A frustração já destruiu famílias. A frustração já roubou sonhos de tantas pessoas. A frustração já parou tantas pessoas de buscarem a presença de Deus. Como Davi, olha quem era Davi, mas um dia na sua vida ele vai ter que reconhecer, dizendo: olha, eu parei, a frustração me venceu, e eu não quis levar a arca de Deus para minha casa. A frustração em relacionamento faz pessoas mudarem a sua forma de se relacionar. Homens que tiveram uma frustração dentro de um relacionamento natural e normal vão para o homossexualismo. Mulheres entram no lesbianismo por causa de frustrações. Casamentos que são encerrados. Decepções da vida das pessoas que matam sonhos. Pessoas que viveram a vida toda solteira, não se casaram porque tiveram uma frustração. Quantas coisas já morreram porque a frustração veio e encerrou isso. Prendeu-os com medo. A frustração usa uma corrente chamada medo, e a pessoa não prossegue.
Olha quem era Davi. Nunca vi ele se acovardar em nada, a não ser nessa situação. E Davi temeu a Deus e disse: eu não vou levar a arca de Deus, não vou dar continuidade nisso. Se nós olharmos dentro da igreja hoje, a igreja vive uma frustração. Homens e mulheres que começaram uma vida de oração, uma vida tão bem na presença de Deus, se dedicando às escrituras, orando, buscando a presença de Deus, e hoje eles estão dentro da igreja, sentados numa cadeira branca como essa, mas estão frustrados. Nunca mais levantaram de madrugada, nunca mais tiraram tempo com as escrituras, porque o resultado que eles esperavam não foi alcançado. Agora eu queria que você olhasse para dentro de você. Será que a frustração não acorrentou suas mãos e seus pés? Davi vinha tão empolgado. Em 40 anos aquela arca ficou perdida. Israel padecendo na mão de todos os inimigos, porque não havia proteção sobre aquele povo. Davi vai com tanto ânimo, mas ele não fez da forma certa, e alguém morreu. Será que a frustração não parou as nossas vidas? Será que a frustração não acorrentou nós com uma corrente chamada medo? E nós estamos desistidos. Nós sabemos o que a oração faz, nós sabemos o que o jejum produz, nós sabemos que precisamos confessar o nosso pecado, mas por causa de uma vergonha, de uma frustração, nós não abrimos a nossa boca e estamos morrendo dentro de casa, nós e a nossa família, por causa de uma vergonha, por causa de uma decepção. Frustração aniquila as pessoas. Davi não fazia nada sem a presença de Deus. Ele não saía para uma guerra, mais simples que fosse, sem consultar a Deus. Mas a frustração parou esse homem. Essa palavra não é para nos envergonhar, é para nós olhar para dentro de nós e se levantar como Davi e dizer: a frustração não vai me parar. É nós rompermos, quebrarmos os grilhões. Hoje à noite nós cortarmos essas correntes e nós se levantarmos e sairmos dessa condição de frustração e levarmos de volta a arca para o nosso lar e para a nossa casa, para que a proteção de Deus esteja lá, para que Deus possa nos suprir com abundância dentro da nossa casa, e o nosso sacerdócio seja restaurado. Esse é o propósito de Deus. Mas nós precisamos romper com a frustração. Nós precisamos reconhecer diante de Deus a nossa condição, se arrepender por termos parado e se levantar diante de Deus e dizer: eu vou prosseguir. Não é vergonha nós pararmos pela frustração. Não é vergonha nós se frustrarmos. A vergonha é nós continuarmos a vida toda nessa condição. Nós sabemos o que devemos fazer, mas nós não fizemos, porque não alcançamos os resultados que nós queremos. Será que a frustração não está nos prendendo? Sem confessar o nosso pecado, sem nos arrependermos, sem voltar e lutar e dizer: não, Deus, eu serei santo a partir de agora. Sem desistir da santidade, sem desistir do relacionamento com Deus. Deus quer resgatar isso. Se há uma coisa que Ele quer habitar no nosso lar e se relacionar conosco, ter comunhão. Ele quer fazer parte da nossa vida. Mas nós temos que vencer a frustração. Nós temos que romper com isso. Frustração é um abalo, é ruir a nossa fé por falta dos resultados esperados. Um exemplo claríssimo disso é Caim. Caim e Abel foram ofertar ao Senhor, mas Caim não teve a sua expectativa suprida. Não foi do jeito que ele queria. Ele não teve os resultados esperados. Ele pegou uma oferta e levou para a presença de Deus, mas ele foi rejeitado com a sua oferta. Ele saiu dali completamente frustrado, desanimado. Foi lá e matou o seu irmão. A frustração levou ele a fazer isso, acorrentou a sua vida. Mas antes dele matar, Deus apareceu e disse: olha, Caim, eu sei o que está aí dentro. Se você fizer certo, você não vai ser aceito. Se você voltar atrás, Caim, e trazer uma oferta boa, trazer uma oferta que me agrade, uma oferta que vem do seu coração, você não vai ser aceito. Põe o versículo lá, o 7 do Gênesis 4. Se bem fizerdes, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Caim se irou, se frustrou com a situação. Aí Deus aparece e diz: ei, Caim, se você fizer bem feito da próxima vez,
não é certo que você vai ser aceito. Se você voltar atrás e fizer correto dessa vez, ei, eu não vou aceitar você, Caim. Essa é a palavra de Deus para nós. Ei, se eu romper a frustração, e se eu voltar, e eu confessar de novo, eu me arrepender, e eu lutar, e eu buscar a Deus, eu não vou ser aceito. Deus faz uma pergunta para nós: ei, a sua oração não vai ser aceita. Deus está dizendo: ei, eu não vou aceitar a sua vida. Eu não vou te ouvir se você me buscar. Eu não vou te responder, Aparecido. Que Deus é esse? Ele vai. Não é porque uma vez deu errado, porque eu não fiz correto, que Deus não vai me aceitar se eu fizer certo. Não é porque eu lutei, eu tentei uma vez e não consegui. Ei, que se eu não continuar tentando, eu não vou conseguir. Deus falou para Caim: ei, Caim, presta atenção. Se você fizer certo, eu vou aceitar. Lucas 5, do 1 ao 6. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Olha que interessante essa palavra. Pedro e os discípulos pescaram a noite inteira, a noite toda, trabalharam toda a noite e não pegaram nada. De manhã, Jesus já havia levantado, estava lá na praia com uma multidão de pessoas, e o povo apertando ele para dentro do mar. Ele entra num barco que estava vazio. Pedro e seus colegas estavam lavando, limpando, arrumando as redes, e ele prega de dentro do barco. Quando ele termina, estava tudo pronto, rede limpa, tudo preparado. Ele se vira para Pedro e fala: Pedro, pega as suas redes e vai lá no mar, vai mais fundo dessa vez, e você vai pescar. Pedro olhou e falou: olha, mestre, nós trabalhamos toda noite e não pegamos nada, mas como eu sei que está falando, nós vamos. E Pedro, com o seu povo aí, os pescadores, saíram e foram mais longe, e eles pescaram. E a ponto das redes estarem rompendo, de tantos peixes que eles pegaram. Às vezes nós fazemos pela nossa força e nós não alcançamos. E a maioria das pessoas fica esperando que Deus dê uma ordem dizendo: olha, peixe, venha e pule no barco. As pessoas ficam esperando que Deus faça tudo por elas. Nós se frustramos com uma situação e ficamos esperando agora é Deus quem vai ter que fazer. Se Deus fizer um milagre, eu volto para a oração, eu volto a fazer, eu volto a exercer meu chamado, eu volto a cumprir minha obrigação. Jesus não fez isso. Jesus não falou: olha, segura o barco aí agora, Pedro, que eu vou ordenar que os peixes venham e pulam dentro do barco. Jesus não fez. Eles tinham pescado a noite toda. Jesus deu uma ordem e falou: agora vocês voltem para o meio do mar, vocês vão mais longe, mais fundo e pesquem de novo. Nós esperamos ali, que Deus dê uma ordem e diga: olha, peixe, pule no barco. Deus não vai fazer isso. Sabe por que nós se frustramos? Porque nós ficamos esperando o resultado que Ele nunca prometeu. Ele não prometeu peixe na praia para Pedro. Ele falou: vai pescar. Até onde vocês foram? Vai no lugar mais fundo, vai mais longe, se esforça mais, faz alguma coisa que você não fez na última vez. Ei, não para, não fica aqui na praia. Rede limpa não pega peixe. Vai lá, vai para o mais profundo, lança as redes mais fundo, vai mais longe, faça alguma coisa que você não fez, faça melhor dessa vez, e então a tua rede vai se encher. Mas nós vamos lá, lançamos a rede, não pegamos, voltamos para a praia e dizemos: Jesus, enche o meu barco. E nós achamos que Jesus prometeu isso, que Ele prometeu que vai encher o nosso barco de peixe lá na praia parado. Ele nunca prometeu isso. Esses dias eu estava falando na célula. Há um livro excelente que tem esse título: Em Seus Passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse
no teu lugar, o que ele faria em certa circunstância. Você deve fazer aquilo que ele faria. A maior dificuldade da igreja hoje é saber o que Jesus faria. As pessoas não têm noção daquilo que Jesus faria se estivesse no lugar delas, porque falta conhecer a palavra. A fé delas se firma naquilo que os homens prometeram. E eles aceitaram Jesus porque alguém pregou o evangelho e disse: olha, a partir de agora, se você aceitar Jesus, a tua vida vai ser 100%. Você não vai ter mais problema, Deus vai mudar tudo. E ele nunca prometeu isso. Ele prometeu o contrário. Ele falou: vem, me recebe como Senhor da sua vida, e você vai ter muitos problemas no seu dia. Foi essa a promessa. Ei, toda pessoa que não teme a Deus, que não serve a Deus, ele tem problemas, ele tem dificuldades no seu dia a dia. Mas quando essa pessoa vem e aceita Jesus, e agora Jesus é Senhor da sua vida, os seus problemas têm que aumentar. Por quê? Porque antes ele mentia para resolver uma situação. Agora ele não pode mais usar a mentira. Agora ele tem que falar a verdade. E se ele falar sempre a verdade, vai criar problema. Ele ia comprar alguma coisa, fazer um financiamento, preencher um cadastro, ele podia mentir, e o seu problema estava resolvido. Ele voltava para casa com um objeto nas costas, ou em cima do objeto, seja como for. Agora ele é cristão, ele tem que ir lá, e ele não pode mentir. Ele diz: não, eu ganho tanto. Não, se você colocar tanto, eu aprovo. Ele falou: eu não posso. O problema dele aumentou. Ele tem que ir para casa sem objeto. Algum tempo atrás, eu fui no banco, na caixa, queria aumentar o limite do meu cartão. Prometeram que ia aumentar e não aumentaram. Passou 2 anos, só cada 6 meses aumenta. Nada de aumentar. Fui lá, 3 horinhas na fila, sentado, de boa. E chegou a minha vez. Aí fui conversar. Falou: não, você tem que trazer uma nota fiscal. Vai na prefeitura e fala que você fez um serviço, traz uma nota fiscal, paga o imposto e nós aumentamos o seu limite. Falei para aquele moço do banco, falei: moço, isso é entendimento de pessoa que trabalha no banco? Você prefere que eu venha aqui e minta para você o meu salário, para você aprovar um aumento de limite, e você rejeita quem vem e fala a verdade? Eu tenho que mentir para você aprovar um aumento de limite? O banco está pensando direito? O cara gaguejou e falou: próximo. Vim embora, sem o limite aumentar. Se nós formos fiéis a Deus, os nossos problemas vão aumentar. Jesus nunca pregou facilidade. Ele falou: olha, se você vir me servir, o teu pai vai se levantar contra você, porque você vai ter que ser justo. E você quebrou um negócio, e o seu pai vai pedir: quem foi? Antes você podia dizer: ó, foi meu irmão carequinha aqui, ó. Agora você não pode, você vai ter que dizer: pai, fui eu. Sim ou não? Mas nós estamos pregando um evangelho que tem frustrado as pessoas, porque se prega um evangelho que Jesus vai resolver todos os seus problemas. Esse evangelho Jesus nunca pregou. Ele mandou nós resolver. Mas nós viemos para Jesus, sentamos na beira da praia, passamos o bronzeador e falamos: ó Jesus, meu barco está ali, ó, é aquele, manda o peixe. Esse é o evangelho pregado. E o duro é que nós acreditamos e nós se frustramos. E quando se fala a verdade da palavra, nós não acreditamos mais. Nós viemos para a oração acreditando que se eu orar uma semana, a minha vida toda mudou. Quem prometeu isso para você? Aí nós viemos com essa cabeça de evangelho e nós oramos uma semana, e o diabo se levantou na minha casa porque ele estava lá dentro morando, e as coisas não melhorou. E agora eu tenho que tomar uma decisão: ou eu boto ele para fora, ou eu tenho que sair. Nós fazemos da forma errada e esperamos resultados ilusórios que nunca virão, e se frustramos, e a nossa vida para. E aí nós começamos bem, mas quando vê, nós somos crentes frustrados, que não acreditam mais em Deus, que não acreditam mais nas Escrituras. O problema é que a frustração rouba a nossa fé. E nós ouvimos dizer: olha, se você não perdoar, você não será perdoado. Nós não acreditamos, achamos que Deus é um mentiroso. E alguém fala para nós: olha, se você levar Deus para sua casa, a sua vida vai ser mudada. E nós não acreditamos. Nós temos que tirar a frustração. Mateus 8, 23 a 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos.
E ele lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Por muito tempo eu achei que Jesus tinha dito: olha, homens de pequena fé, porque eles não tinham vencido o mar, porque eles não tinham vencido a tempestade, porque eles não tinham enfrentado o mar e tinham dito: olha, mar, cessa. Mas depois eu entendi que Jesus não cobrou o mar daqueles homens. Jesus cobrou o comportamento deles. Eles eram pescadores, homens habituados ao mar, mas correram em Jesus dizendo: olha, Jesus, nós vamos morrer. Por quê? Porque eles estavam fazendo exatamente o oposto. Eles estavam enfrentando o mar e as ondas. Nós não vencemos o mar e as ondas, nós se comportamos de forma correta. Jesus disse: homens de pouca fé, porque eles estavam desesperados na posição deles. A fé havia ido embora. Eles lutaram contra a tempestade, eles lutaram contra a prova. E a prova, quando Deus está provando a luta e a dificuldade, não adianta você repreender ela não vai passar. Você tem que entender o que Deus quer de você e se comportar dentro dessa luta. Eles não fizeram isso. Eram homens experientes, pescadores, acostumados com a água, com o mar, com as tempestades, com tudo. Mas eles não estavam controlando o barco e permanecendo só no rumo certo. Eles estavam lutando contra o mar. O que aconteceu? Se frustraram. Nunca vamos vencer o mar. Exatamente. Nós vamos contra a luta. A luta vem vindo contra a nossa casa e nós queremos parar ela. A dificuldade, a prova vem, ela não vai parar. Se nós lutarmos contra ela, nós vamos se frustrar e desanimar e parar. Foi por isso que os discípulos entraram em desespero, dizendo: olha, Jesus, não tem como vencer o mar, nós vamos morrer. Eles não eram para enfrentar o mar. Jesus se levantou e ele repreendeu o mar. O vento, a onda, a tempestade, tudo se acalmou. Jesus estava ensinando o comportamento dentro da luta. Não adianta nós espernearmos, não adianta nós se comportarmos. Adianta nós permanecermos com fé, dizendo: olha, o vento vai passar. Quantos ventos esses homens experimentaram? Quantas vezes eles enfrentaram a chuva, o vento e a tempestade, e sempre passou. Não adianta você mandar a luta da sua casa. Você tem que enfrentar a situação você mesmo, aprender com isso, se comportar com fé, até que Deus diga: olha, cessa vento, tempestade, ó, muda para outra casa, vai para a casa do vizinho. Senão nós vamos se frustrar, porque nós esperamos de Deus aquilo que Ele não prometeu. Mateus 16, do 20 ao 23. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que Ele era Jesus Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, a padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha o que aconteceu aqui. Jesus começou a dizer para eles: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue nas mãos dos sacerdotes, dos fariseus, dos mestres. Eu vou padecer, eu vou sofrer, eu vou morrer nas mãos deles, mas eu vou ressuscitar. Pedro, com uma visão errada do que Jesus estava falando, vai lá e diz: olha, Jesus, isso nunca vai acontecer com você. Você é um homem de Deus. E Jesus falou: olha, para trás de mim, Satanás. Você só compreende as coisas dos homens, não as coisas de Deus. Porque Jesus sabia o que ele tinha que passar, e o que eu e você temos que passar. Não adianta nós repreendermos, não adianta nós lutarmos contra isso. Ei, nós vamos passar. Deixa eu colocar para você. Eu já contei aqui uma vez. Um dia 2 elementos entrou na minha casa para cometer um assalto. A primeira coisa que veio ao meu coração foi essa primeira palavra que Jesus falou: será que Deus me entregou nas mãos desses homens? Porque eu digo para você, você pode ser valente o que for. Se Deus te entregou, ei, fica quietinho para você não apanhar. Fica quietinho para que Deus cuide de você. Se Deus preparou para você passar por aquilo, nem adianta lutar, porque vai ser pior para você.
Agora, se Deus não te entregou, você pode se levantar com autoridade, que você vai dominar a situação. Aquele dia eu só tomei uma atitude quando veio aqui de dentro a convicção que Deus não tinha me entregado na mão daqueles homens. Jesus falou: olha, Pedro, você não está entendendo. Eu serei entregue na mão deles. Eu vou apanhar, eu vou sofrer, eu vou padecer e eu vou morrer. Mas nós queremos lutar contra a circunstância que Deus preparou para nós passar. Quando nós vamos vencer isso? Nós temos que se render e dizer: Deus, o que eu faço dentro dessa luta? Senão nós vamos se frustrar. Senão nós vamos culpar Deus pelo nosso mau comportamento. Senão nós vamos achar que Deus falhou porque nós não vencemos o vento e a tempestade, que foi Ele que mandou sobre as nossas vidas. Se Deus te entregou, você pode ser valente do jeito que for. Se Deus te entregou para você tomar tapa na cara, você vai tomar tapa na cara. Agora, se Deus não te entregou, você pode se levantar que você vai vencer. É isso que nós temos que entender. 2 Samuel 6, do versículo 11 ao 12. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, Ogiteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Davi estava frustrado, deixou a arca lá na beira do caminho, na casa de Obed-edom. Mas alguém chegou lá e falou: Davi, você não sabe o que aconteceu na casa de Obed-edom. Tem proteção sobre aquele lugar, tem suprimento sobre aquele lugar. E a eleição, Deus escolheu Obed-edom. O ministério dele está fluindo. Obed-edom agora é um profeta. Obed-edom agora é um homem de Deus. Obed-edom está se levantando e a palavra que ele profere acontece. Ele está trazendo direção, ele está orientando as famílias. O casamento dele mudou, seus filhos estão abençoados. A condição completa da sua casa mudou. Quando Davi ouve isso, ele fala: ei, eu vou trazer a arca para casa, para minha cidade. E ele vai lá buscar a arca. Mas olha o que aconteceu. As 3 coisas que nós falamos no início aqui: a proteção, a provisão e a escolha, a eleição, o chamado, brotou de forma sobrenatural na vida de Obed. A proteção de Deus estava lá, o cuidado de Deus estava lá, a bênção de Deus estava lá. Ele diz: olha, Deus abençoou Obed-edom em tudo. Quando tirou a arca de lá, Obed-edom era um homem de Deus. Ele foi porteiro na igreja, ele foi guarda da arca, ele foi cantor, ele começou a deslanchar e desenvolver seu ministério. É o que a presença de Deus faz conosco. Davi vai lá, seleciona os levitas e agora coloca nos ombros aquela arca pesada, e eles andam 6 passos e param e oferecem um sacrifício. E andam mais 6 passos e para e oferecem um sacrifício. Até que chegou no lugar onde Davi havia preparado um lugar para aquela arca. Nós temos que preparar um lugar para a arca na nossa casa. Vamos levar a arca para a nossa casa. Ei, não deixe a presença de Deus longe de lá. Talvez você passou por alguma frustração. Vamos se levantar em Deus e vamos romper essa frustração. Cara, aquilo que aconteceu na casa de Obed-edom, que era um homem, só uma família. Ei, Davi pegou a arca, levou para o lugar que ele preparou, uma tenda na sua cidade. E sabe o que aconteceu? A família de Davi foi abençoada, a cidade foi abençoada, a nação de Israel foi abençoada. A proteção de Deus veio sobre tudo aquilo que pertencia a Israel. Todo o governo de Davi, sabe o que aconteceu? Ele venceu todos os inimigos, porque a proteção de Deus estava sobre ele. Se tornou uma nação poderosíssima, riquíssima, cheia de provisão, porque a presença de Deus estava lá. Se você vê a quantidade de ouro que Davi deixou para construir o templo, a provisão de Deus por causa da arca de Deus num lugar preparado. E o que mais? Nunca houve em Israel um tempo com tantos cantores, com tantos mestres da música. Nunca houve um tempo com tantos sacerdotes dedicados a Deus. Nunca houve um tempo com tantos levitas fiéis ao Senhor. A presença de Deus promoveu isso. Agora eu queria fazer um convite para você. Vamos preparar um lugar para a arca de Deus na nossa casa. Deus quer colocar proteção lá. Deus quer colocar os olhos dele sobre a nossa família e nos guardar. Deus quer suprir a necessidade que nós temos, abençoando em tudo.
Deus quer restaurar o sacerdócio dentro da nossa família, da nossa vida. Deus quer levantar os nossos filhos como profetas, como homens de Deus. Eu estou dizendo para você que a arca pesava, Claudinei, sobre os ombros. Não estou dizendo para você que vai ser fácil, que vai ser simples. Mas se você decidir, mesmo que você faça errado algumas vezes, mas você permanecer lutando, ei, Deus está dizendo, vai chegar a hora que você vai acertar. Não vai ser fácil. Mas Deus deu uma palavra para o meu pastor. Nós vamos reunir 4 famílias. Era o que necessitava para carregar a arca nos ombros. Era pesado, Nuzivaldo, mas eles dividiam o peso nas costas. E eles levaram a presença de Deus para dentro de Israel. E entronizaram Deus ali. E não só mudou a vida de Obed-Edom, mas mudou a história de Israel. Houve erros, houve falhas, houve dificuldade, mas a frustração não venceu eles. Queria que você se colocasse de pé. Curva a sua cabeça por um instante. Gostaria que você olhasse para dentro de você. Talvez você está como Davi. Cara, olha quem era Davi. E ele se frustrou porque ele não recebeu o resultado que ele esperava. Ele parou e disse, eu não vou levar a presença de Deus para minha casa. Eu vou continuar desse jeito. Se Deus me abençoar, me abençoou. Se as coisas der certo, deu certo. Porque ele teve uma frustração na sua vida. Nós já passamos por frustrações. Eu sei que já passamos. Eu já passei, você já passou. Mas eu queria convidar você para nós rompermos e vencermos essa situação. Para nós estarmos prontos para levar a presença de Deus para nossa casa. Eu não sei qual a área que você se frustrou. Talvez você deu uma oferta a Deus porque lhe prometeram alguma coisa e o resultado não foi o esperado. E você trancou o coração e a frustração colocou medo. E você disse, eu nunca mais vou ofertar. É o tempo de você quebrar isso. Talvez você se frustrou começando uma vida de oração, mas não teve o resultado esperado. E você se rendeu à frustração. E hoje você não tem mais uma vida de oração. Se só ora de vez em quando. Talvez você passou uma experiência de frustração e você não tem mais jejuar. Não tem mais se dedicado à palavra. Não tem aberto o seu coração. Não tem mais confiado nas pessoas. Eu não sei o que você está passando. Mas eu sei que Deus quer preparar as nossas vidas e as nossas casas para que a gente entre em um novo ano com uma expectativa de ser diferente. Talvez você já investiu tanto na sua família que você está frustrado hoje dizendo, olha, eu não tive o resultado. Mas Deus tem uma palavra para você. Assim como aconteceu com Davi, Deus quer fazer conosco. Mas nós temos que voltar a desembainhar a espada e lutar. Nós não podemos ficar parados na beira da praia dizendo, Deus, enche o meu barco de peixe, porque o peixe não vai vir. O peixe está lá, mais longe do que você já foi até hoje. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu estou dizendo para você que tem peixe lá no lugar fundo. Tem peixe lá. Tem peixe lá para o seu casamento. Tem peixe lá para o seu ministério. Tem peixe lá para a sua família. Tem peixe lá para os seus filhos. Tem peixe lá para a sua vida. Tem peixe lá para aquilo que você necessita. Assim como Deus disse para Caim, ei, se você fizer certo, você vai ser aceito. Se você fizer bem, você vai ser aceito. Talvez você identificou uma frustração aí, algo que lhe fez parar por algum motivo. Eu queria orar com você. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente para nós orarmos com você. Mas só venha até aqui se você está dizendo para Deus, Deus, eu vou ir mais fundo hoje. Eu não vou parar. Isso aqui não vai parar a minha vida. Eu queria que você viesse, se você tiver convicção, dizendo, Deus, eu não vou parar. Eu vou me esforçar. Eu vou levar a arca de Deus para a minha vida. Eu vou carregar isso sobre os ombros. Eu não vou procurar um atalho. Eu não vou colocar sobre os carros de boi. Eu não vou depender só da vida dos outros. Eu não vou depender só da oração do meu pastor, ou da minha esposa, ou da minha mulher, ou do meu marido, ou de quem for. Eu vou fazer a minha parte. Eu não vou parar. Eu não vou deixar a frustração me vencer. Vai falando com Deus. Fala, Deus, eu estou aqui porque eu estou frustrado com uma situação. Eu parei na beira do caminho. Eu deixei de buscá-lo. Eu parei meus jejuns. Eu não sou mais a pessoa que eu era, porque a frustração me venceu. Eu fui vencido, eu reconheço. Mas eu me arrependo nessa noite. Perdoa o meu pecado. Papai, passa o teu sangue sobre as nossas vidas hoje. Papai, nós somos vencidos pela frustração. Nós paramos no meio do caminho. Nós desistimos da nossa caminhada, Senhor. Nós
abrimos mão da nossa santidade por termos tropeçado algumas vezes. Deus, mas hoje nós se levantamos novamente e dizemos: nós vamos prosseguir, nós vamos vencer, nós não vamos parar, nós vamos retomar a oração, nós vamos retomar o jejum, nós vamos voltar a ofertar, nós vamos voltar a dizimar, nós vamos se render a Ti, nós vamos confessar de novo, nós vamos lutar, nós não vamos parar na beira do caminho. Toca as nossas vidas, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós nessa noite. Envolve-nos com a Tua presença, Senhor. Toca-nos com graça hoje, Senhor. Nós somos carentes do Teu toque. Nós estamos diante do Teu altar, Senhor, porque nós precisamos de um novo tempo sobre nós. Papai, nós decidimos que não vamos ficar na beira da praia dizendo: manda o peixe. Nós vamos atrás do peixe, nós vamos lutar, mas para isso precisamos da Tua graça. Toca as nossas vidas, Senhor. 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 Derrama a Tua graça sobre nós. Nós estamos aqui fazendo um compromisso contigo, Senhor. Não porque somos fortes, mas porque a Tua força se faz necessária em nós. Porque já desistimos algumas vezes, porque já fomos vencidos na caminhada, mas agora não queremos mais parar. Agora queremos prosseguir, porque sabemos que cedo ou tarde o Senhor vai nos atender, porque sabemos que cedo ou tarde a tempestade vai passar, porque sabemos que cedo ou tarde nós vamos chegar do outro lado, porque sabemos que cedo ou tarde nós vamos alcançar o lugar que nós queremos em Ti. Nós sabemos que cedo ou tarde o nosso chamado vai ser despertado. Toca as nossas vidas, Senhor. Nós somos carentes do Teu toque, somos carentes da Tua presença, somos carentes do Senhor. Envolve-nos, Senhor. Fortalece os nossos joelhos desconjuntados. Nos dê força para tornarmos a oração. Nos dê força para se levantarmos com ímpeto novamente, Senhor. Toca as nossas vidas. Papai, eu profetizo sobre cada vida aqui um novo tempo, Senhor. Senhor, estão diante do Teu altar. É o Senhor quem faz. Libera graça, Senhor. Eu profetizo um novo tempo. Eu profetizo um levantar. Eu profetizo, Senhor, sobre o Teu povo um tempo de aceitação diante da Tua presença. Eu profetizo um novo tempo, Senhor, em que nós vamos assumir a força e o peso da arca e vamos arrastar para dentro da nossa casa. Eu profetizo, Senhor, a proteção sendo restaurada pela Tua presença nesses lares. Eu profetizo o Teu cuidado sobre cada família, sobre os nossos filhos. Eu profetizo, Senhor, um novo tempo sobre a nossa casa, o Teu guardar sobre os nossos negócios, o Teu guardar sobre a nossa família, o Teu cuidado sobre nós. Eu profetizo, Senhor, através da Tua presença, um novo tempo de provisão, Senhor. Nós sendo abastados pelo que o Senhor tem para as nossas vidas. E assim como Obed foi abençoado em tudo, que nós sejamos abençoados em tudo. Mas eu profetizo também, Senhor, um tempo em que a eleição vai ser evidente. Papai, eu profetizo um novo tempo em que o chamado vai se sobressair. Eu profetizo um novo tempo em que nossas casas vão ser levantadas com o sacerdócio. Eu profetizo, Senhor, o sacerdócio sendo reerguido. Eu profetizo, Senhor, a nossa eleição se tornando evidente. Eu profetizo, Senhor, a Tua eleição sobre a nossa família. Os nossos filhos sendo levantados como ministros da Tua presença. A nossa família vivendo como sacerdotes do Senhor. Nós oramos, Papai, no nome de Jesus.